Eu andei analisando o trailer de Meu Malvado Favorito 4 mais a fundo, fiz minhas pesquisas, fui procurar saber o que a galera estava comentando, né? E reuni pra vocês nesse vídeo todos os segredos que consegui encontrar nele. Então, sem mais delongas, bora começar! Fala, gente bonita, eu sou a Mia. Em Meu Malvado Favorito 4, Gru e Lucy vão enfrentar o casal de vilões Maxine, Lemal e Valentina. Pra gente, eles são totais desconhecidos. Mas ao que tudo indica, o Maxine já é um velho conhecido de Gru. Isso porque ele deixa claro no trailer que está atrás de vingança e possivelmente esse vai ser o inimigo mais perigoso que o protagonista já enfrentou. Tanto que a família inteira vai precisar fugir pra se esconder dele. Mas de onde será que vem todo esse ódio? Não sabemos muita coisa de Maxine Lemal. Tudo que o trailer entrega pra gente são sua aparência e seus equipamentos tecnológicos. Mas talvez isso já seria o suficiente para conectá-lo ao passado de Gru. A minha teoria é de que o novo vilão é ninguém menos que o filho do Dr. Nefário. Em Minions 2 descobrimos que o Gru e Nefário estão juntos há muito tempo. Na verdade, o Dr. meio que acabou criando ele. Até porque todo mundo sabe que a mamãe Gru não foi lá uma das melhores, né? A NASA não está mais mandando macacos. Mas e se o Dr. Nefário já tivesse um outro filho que acabou ficando de lado nessa história? Um detalhe interessante é que Maxine Lemal usa um par de óculos muito parecidos com os que o Dr. usava em sua versão jovem, ambos arredondados e com lentes azuis. Além disso, Maxine Lemal também tem ligações com engenhocas eletrônicas que são a especialidade do Nefário. No trailer, ele aparece dentro de uma barata mecânica que talvez ele mesmo tenha construído seguindo os passos do pai. Se isso for verdade, Maxine quer tanto destruir o Gru, não como vingança pelo tempo que passou preso na AVL, mas porque Gru roubou toda a atenção e carinho de seu pai. E por falar em AVL, o diretor Sila Bundowski está de volta. Bundowski. O que é meio inesperado, já que ele tinha se aposentado no último filme e sido substituído pela insuportável da senhorita Valerie Da Vinci, que até demitiu Gru e Lucy por um tempo. O final de Meu Malvado Favorito 3 não dá muitos detalhes sobre como ficou a AVL depois das mudanças na direção, mas imagino que nosso casal espião não foi o único a ter problemas com a loira Ranzinza. Ela deve ter tentado demitir todo mundo e por conta disso, o Silas acabou voltando pro cargo dele, bem a tempo de ajudar a família de Gru a se abrigar num esconderijo longe da mira do Maxine. Bundowski. É grande diferença. Mas antes da mudança, pausa pra admirar a casa do ex-vilão, que antigamente era toda sombria e obscura e agora está bem coquete. A fachada está cheia de detalhes rosas e eu até me lembrei daquele meme com uma casa bem gótica das trevas e a outra do lado toda barbizinha. A casa do Gru parece que virou uma fusão das duas, ficou bem legal. E até por dentro dá pra ver que a sala de estar e a cozinha estão bem mais com cara de casa de família do que antes. A Lucy e as meninas realmente vieram pra trazer cor pra vida do malvadão. E se você também ama as pessoas que enchem a sua vida de cor, já deixa aquele like e se inscreve pra fazer parte da família do MDF. Alguns Minions aparecem no trailer, só que pouquíssimos deles. Onde será que foi parar toda aquela multidão de servos amarelos? Em Meu Malvado Favorito 3, os Minions se cansaram de tanta bondade e heroísmo e decidiram procurar um chefe novo. No final do filme, eles acabam se juntando ao Dru, que quer continuar com as tradições vilanescas da família. E talvez o sumiço dos Minions no trailer seja uma confirmação de que o Gru realmente deixou de ser o chefe deles. Apenas alguns decidiram continuar morando com a família, e os outros continuam por aí tramando altos planos com um gêmeo loiro. Por algum motivo, Gru, os Minions e uma nova personagem vão invadir esse lugar que parece ser uma escola de super vilões, que é uma mistura de castelo da Disney com Hogwarts. A referência a Harry Potter fica clara nesse brasão com 4 símbolos que aparecem de fundo, um de radiação, outro de dinamite, o terceiro parece uma faca e o último uma bomba. Uma brincadeira com os símbolos que representam as casas de Hogwarts, sendo elas Corvinal, Lufa-Lufa, Sonserina e Grifinória. Sobre a novata, já foi revelado que o seu nome é Poppy. Ainda não ficou claro qual exatamente é o seu papel nessa história. No trailer, ele meio que dá umas dicas pra ela, e meu palpite é que a querida é uma aspirante a vilã que estuda nessa escola e
como já conhece o lugar, decidiu ajudar Gru a invadir a sala da diretora, talvez como uma forma de se vingar por não ter seus talentos reconhecidos e assim provar seu valor. Só espero que Pop não acabe virando mais uma filha adotiva, senão daqui a pouco vai dar pra fazer um remake de As 12 Princesas Bailarinas com tanta criança. Aliás, a Illumination liberou esse teaser extra, onde a Pop e a gata dela jogam um videogame de dança bem sincronizadas. É muito fofo. O principal sistema de segurança dessa diretora maluca é um gambá raivoso que, bem, diferente do que todo mundo pensa, não é um gambá, mas sim um ratel, mais conhecido como o texugo do mel. Isso aparece escrito na placa de emergência, onde fica um tranquilizante para usar no bicho caso ele fique fora de controle, e que acidentalmente acaba espetando o bumbum do Gru. Por algum motivo emergencial, o espião é obrigado a levar o filho dele para esse roubo, e na batalha contra o texugo, o mini Gru quase vai de arrasta pra cima, mas o bicho desiste do ataque para tomar o lanchinho do bebê. Provavelmente essa cena faz referência a Os Incríveis 2, quando Zezé implica com um guaxinim e os dois lutam enquanto o Senhor Incrível puxa um ronco. E uma coisa que me deixou intrigada foi o símbolo na camisa da Margot. Ele parece aqueles desenhos do corpo humano nos livros de ciência, que não remete a nada específico. E em todos os 3 filmes ela sempre usou uma camisa que fazia referência a um personagem diferente. Será que eles cortaram na edição do trailer e só vão mostrar no lançamento mesmo? Meu Malvado Favorito 4 estreia nos cinemas do Brasil no dia 4 de julho. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse universo, peçam muito aí nos comentários, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!